Bom dia, professor. Aqui é o Luciano. Minha dupla é o Caio. Vamos falar aqui um pouco do nosso jogo que a gente escolheu para fazer a implementação. Então, o jogo que a gente escolheu foi o jogo do palito, né? Trata-se de um jogo de adivinhação e blefe. Cada jogador inicia com 3 palitinhos. Os jogadores colocam as mãos para trás, escolhendo uma quantidade de palitos, né? Que pode ser 0, 1, 2 ou 3. Colocando a mão direita para a frente, né? Os palitos que estão em jogo são aqueles que se encontram nessa mão. A seguir, cada um dos jogadores dá o seu palpite dizendo qual o total de palitos que estão em jogo, ou seja, né, quantidade de palitos ao todo existentes nas mãos dos jogadores. E ganha a rodada aquele que acertar o número exato de palitos em jogo. Vamos mostrar agora aqui um pouquinho da como foi a implementação. Então, começando aqui, né? Algumas variáveis são globais, que são aqui a quantidade de jogador, y, o total da rodada, né? Isso aqui a gente vai estar explicando mais para frente como elas são usadas, né? Então é declarado aqui um struct, né? Tem um struct jogador, tem nick, palpite, jogada, palito total. E também a gente fez outro struct que é o nick do jogador, nick do ganhador, né? A data e a hora. Esse histórico aqui, ele será salvo em um arquivo, que toda vez que o jogo iniciar vai ser carregado esse arquivo para mostrar o histórico dos jogos, né? Quem foi os ganhadores das partidas anteriores. Então, começando aqui por essa função quantidade rodada, né? Essa função aqui ela retorna a quantidade total de palitos da rodada. Então aqui ela vai receber o jogador, né? Todos os jogadores, né? O rei de jogador. E vai verificar quantos palitos há no jogo total. Então assim, total ela vai executar o quanto se tem 2 jogadores, ela vai executar 2 vezes, né? Vai pegar a quantidade que o jogador jogou de palitos. Então o jogador 1 jogou 2, o jogador 3 jogou 2, então vai ser 4. E vai retornar aqui o total de palitos da rodada. Essa outra função aqui, jogador ganhador rodada, ela vai verificar se algum jogador acertou o palpite, né, da rodada. Então aqui ela vai receber uma rede de jogador e o total da rodada. Então aqui vai executar uma de repetição, né, pela quantidade de jogador, né. Então aqui, se o jogador 1, por exemplo, acertou o palpite, né, acertou o total da rodada, ele vai falar, né, vai imprimir uma mensagem que o jogador tal acertou o palpite e vai mostrar o nick dele, né? E isso é decrementado um palito do total dele. Então, assim, se ele tem 3 palitos, ele tava com 3 palitos, vai ficar com 2. E nisso, isso vai dar a quantidade de se ele ganhou ou não o jogo, né? Por exemplo, quando ele chegar a 0 palitos, ele foi o ganhador do jogo, então. E esse outro if aqui verifica então se ele ganhou o jogo, né? Se a quantidade de palitos dele total foi igual a 0, então significa que ele foi o ganhador do jogo inteiro. E então ele já vai imprimir o jogador tal foi o ganhador, né? E o jogador ganhador posição é igual aí. Esse jogador posição aqui vai ser utilizado no histórico para a gente saber qual foi a posição, qual foi o jogador que foi ganhador
para ser gravado lá no histórico, né? E esse outro if aqui, saindo do laço de repetição, ele verifica se realmente o que pode acontecer de ninguém ter acertado. Então aqui tem esse if aqui. Se não entrou aqui, quer dizer que não teve ganhador, né? Então se não teve ganhador, foi igual a zero, vai imprimir uma mensagem, né? Que naquela rodada não teve ganhador, ninguém acertou a quantidade total de palitos da rodada. Essa outra função aqui, ela aqui mesmo, que é vamos dizer assim, o cérebro do programa, que ela faz várias coisas. Então aqui ela vai receber jogador, histórico do jogador. Então ela começa aqui com laço de repetição, né? Para ela executar enquanto não acabar a rodada. Então ela vem aqui, né? Tem esse laço de repetição aqui, que ele vai executar pela quantidade de jogadores, né? Então aqui, começa lá. Digite o seu palpite para a rodada. O palpite aqui é o que ele acha, a quantidade que ele acha que vai ser o total, né, de todos os palitos que estão na rodada. Então o jogador vai e digite seu palpite, né? Aqui é digite a quantidade de palitos para a rodada. Então, assim, eu tenho 3, eu quero jogar 2. Então você vai jogar 2. E aqui tem um laço de repetição, porque se eu tenho 3 palitos, então eu não posso jogar acima de 3 palitos. Então esse laço de repetição aqui, ele vai executar enquanto a quantidade de palitos for menor ou igual a jogada, né, que foi digitado, for menor ou igual a quantidade de palitos total que o jogador tem. Então aqui, se ele tem 3 palitos e jogou 4, por exemplo, o X aqui não vai ser incrementado igual a 0, né? E já vai imprimir essa mensagem aqui. O palpite é maior que a quantidade de palitos do jogador, né, que você tem. E vai falar a quantidade de palitos que ele tem. Caso ele tenha digitado igual ele tem 3 e digitou 2, vai entrar aqui, né? O X vai ser igual a 0 e vai ser beleza. E vai sair desse laço de repetição aqui, ó. E logo após, pra gente já coloca x igual a 1, porque na próxima, para entrar de novo aí dentro desse laço de repetição, né? E o total da rodada, né? Vai pegar aquela função que foi explicado lá em cima, quantidade total da rodada, que vai passar o jogador para ela. E o jogador ganhador da rodada, né, também vai ser chamado aqui. E essa função, essas duas funções, foi explicado lá em cima, né? E esse printf aqui, ele vai falar o total de palitos que foram da rodada, para os jogadores ficarem sabendo, né, qual foi a quantidade total de palitos que foram da rodada, e para eles saberem se eles foram ganhadores, né? Essa aqui seria o fim da rodada. Isso aqui hoje vai ser usado para escrever as informações no histórico dos ganhadores, né? Então no caso aqui teve ganhador, ele já vai salvar aqui qual que foi a quantidade de partida. Então vai ser assim, cada partida pode ter um ganhador, né? Só. Então a partida tal, 1. Então foi o ganhador do nick tal, da posição tal, né? Como foi explicado lá em cima, essa variável aqui, ela vai guardar a posição do ganhador, né? E também a gente salva aqui no histórico a hora e a data que ele ganhou, né? Outra função aqui é a função imprimir histórico, né? Tem então o jogador, antes de começar o jogo, ou ele pode escolher jogar, ou ele pode escolher visualizar o histórico de jogadas, né? de ganhadores antigos. Então essa função que é bem simplesinha mesmo, ela só vai imprimir
os jogadores, né, que já ganharam. Então ela pega pelo laço de repetição, que é a quantidade de partida que já teve, e pega aqui e imprime, né, o jogador tal venceu em tal data, né, em tantas horas. Simplesinha essa função aqui. E a outra função é para salvar esse histórico num arquivo, né? Para ficar aí como um banco de dados. Então aqui, né, declarado um ponteiro, né, do tipo file, arquivo histórico, né? Esse arquivo histórico ele vai receber aqui da função fopen o arquivo histórico, né, que tem que estar lá, que vai ser criado, né, ou se já tiver lá, e vai escrever nele, né, quando põe o W aqui para escrever. Então assim, se tiver algum erro, ele entra aqui nesse if. E aqui para salvar, a gente utilizou aqui um laço de repetição pela quantidade de partida, né? Se fosse 2, 3, 4, 5 partidas, então ele vai executar pela quantidade de partida que teve no jogo. E vai escrever aqui, né, separado por ponto e vírgula, cada histórico. Esse ponto e vírgula que vai ser utilizado depois para a gente usar como token para ler depois esse arquivo. E aqui fclose, né, para tirar ele da memória, e dar a mensagem aqui: arquivo salvo com sucesso. Essa outra função aqui é só mesmo para imprimir o menu, né, que tem a opção de J para iniciar um novo jogo, H para ver o histórico de ganhadores e S para sair. Bom, professor, aqui é o Caio. Agora eu vou apresentar a parte do main, né? Bom, então aqui no começo nós temos algumas variáveis, né, a declaração que vamos utilizar no restante do código. Ele começa verificando se há dados, né, no arquivo de histórico daquela função que a gente chamou, histórico. A mesma coisa do salvar, só que aí no caso para abrir, né? Por isso que a gente utiliza esse R, tá? Bom, aqui verifica se tem algum erro, né? Se te deu algum erro, se for não existe produtos para carregar, tá? E detalhe, aqui não é produtos, aqui é histórico. Aqui a gente fez um reaproveitamento do código do trabalho anterior, né? Evitar ter trabalho duplo, né? Então, para facilitar a nossa vida, tá? Então, aqui a gente declara a linha, tá? E então aqui a gente continua fazendo aqui. A gente faz um while enquanto na linha do histórico não foi igual a EOF, o final do arquivo, enquanto não tiver mais dados para ser carregado, ela continua executando, tá? Aqui já entra a parte de alocação dinâmica. Se a quantidade de partido for igual a zero, tá, ele vai utilizar a alocação dinâmica com o malloc. Tá? Então aqui a gente já utiliza a alocação dinâmica para os dois caminharem juntos, tá? Ele pega os dois aqui, tá? A quantidade da partida e a quantidade de jogadores. Então, vê se fica certinho. Talvez no malloc poderia ser feito aqui na primeira vez. Bom, entrou aqui na quantidade de partidas aqui. Bom, se a quantidade de partida for igual a zero, vai ter que utilizar o realloc para adicionar mais memória, tá? Para ver se a quantidade de partida mais um, porque a quantidade de partida começa com zero. Então, se for zero é a primeira. E para ir realocando, para ir adicionando mais memória na quantidade de partida. Então aqui a gente utiliza o strtoc para ler até o ponto e vírgula, tá? Então aí vai salvar
no struct tá no histórico, na quantidade de partida, e no restante também vai a mesma coisa até acabar o arquivo. Tá? E aqui vai incrementando a quantidade de arquivos. Aqui ela terminou de ler e aqui vai imprimir o menu. E aqui vai ver qual que é a opção. Vai escolher quais as opções. Né? Então, se for para a J, ele vai começar pedindo para ver se é um novo jogador, né? Ver a quantidade de jogadores, a quantidade de jogadores da partida. Se for 2, 2, se for 3, 3, enfim. Bom, aqui já tem a parte de alocação dinâmica do jogador para colocar na quantidade de jogadores. Se for colocar caloc, a gente colocou caloc por conta da quantidade de jogadores não é definida, pode ser 2, 3, então vai alocar de acordo com a quantidade de jogadores. Se for 3 jogadores, vai alocar 3, se for 4, vai ser 4, de acordo com a quantidade de jogadores. Tá? E se a quantidade for diferente de 0, então quer dizer que já foi alocado uma vez. Então, ao invés de alocar, vai ter que realocar mais memória, ou menos, pode acontecer. Né? Aí depende. Bom, e aí também depende se no primeiro jogo foi 5, no outro pode ser 2. Tá? E é também a mesma coisa da alocação para histórico, porque é malloc, porque só precisa para 1 inicialmente, né? Então, se for diferente de 0, vai utilizar um realloc. Aqui a gente faz um for aqui para verificar a quantidade de jogadores. Então, supondo que foram 2 jogadores, ele vai continuar para digitar o nick do jogador, no caso 1, né? Então é um depois o outro. Então já inicia aqui os palitos do jogador, que inicialmente para 3. Se depois quiser mudar a regra, colocar para 3, para 4, para 2, enfim, é só mudar essa regra aqui, a quantidade de palitos. Tá? E aqui já chama o jogo, o coração do jogo mesmo, o cérebro, né, no caso, aqui para executar o jogo, certo? E aí, aqui o Luciano já explicou lá em cima, e aqui depois ele salva no arquivo. E aqui, se for H, ele vai chamar a função de histórico, ele vai imprimir o histórico, certo? E depois imprime novamente o menu e a opção que ele deseja, certo? Aqui é para continuar nos laços de repetição, certo? E sempre voltar para 1, senão ele não entra de novo no laço while, certo? Bom, aqui agora vamos executar o jogo para ver se saiu tudo ok, se está funcionando, se não tem nenhum pau. Bom, vamos lá. Aqui, compilar, beleza. Agora vamos já olhar aqui, ver se ele vai ter, se vai ter o histórico. Né? Então, se aqui eu já tenho menu, tal, vamos começar aqui, H. Certo? Então já tem 2 históricos aqui de 2 jogos salvos. Dia 17 e o Lucas no dia 17 também, alguns minutos depois, certo? Vamos abrir o arquivo para ver se realmente está tudo ok, se realmente foi salvo. Bom, então tá lá, de acordo, certinho, o Luciano, o Lucas, está funcionando certinho, salvar. Bom, agora vamos iniciar um novo jogo. J, a quantidade de jogadores, vamos lá, 2 jogadores. Aqui o link do primeiro, vamos colocar aqui Demolidor, né? E o outro a gente vai colocar, vamos ver, Matador. Tá? Então, demole outro mata. Bom, então vamos lá, rodada. Demolidor, digite o seu palpite da rodada. Então, quantos palitos vai dar no total dos palitos? Ele vai achar que dá 6. Tá? Aqui ele vai jogar 3 e o matador vai jogar 6, então vai 3 também. Então, vamos lá. Demolidor digite quantidade de palitos para a rodada. Ele vai, como ele acha que vai dar 6, ele tem que jogar 3. Bom, agora é a vez do matador. O matador digite seu palpite, ele acha que vai dar 4.
Então e ele vai jogar a quantidade de palitos. Ele acha que o demolidor vai colocar 3 e aí ele vai colocar 1 para dar 4, tá? Então, aí ele ganhou, porque ele acertou a rodada, ele acertou a quantidade soma total dos palitos da rodada, diferente do demolidor, que achou que ia dar 6, não deu, aí agora ele acertou o palpite que deu 4. Então agora ele, o matador, ele tá com 2 palitos e o demolidor ele tá com 3, então o máximo que pode dar é 5, certo? Então agora o demolidor vai quantidade total de palpites que quantidade total que vai dar ele zero ali, ou seja, ele acha que ninguém vai jogar nada, tá? Agora o matador, vamos lá. O matador ele acha que, vamos ver, que ele vai dar 3, que o demolidor vai jogar 3 e vai zerar. Tá, vai dar 3. Então ele vai jogar 0 e aí, com isso ele perde, porque o demolidor, tanto o demolidor quanto o matador jogaram 0. Então, quem achou que ia dar 0 é o demolidor, certo? Então, e o matador achou que o matador ia jogar 3, então aí o demolidor acertou. Então deu 0. Certo? Então o demolidor está com dois palitos e o matador também está com 2 palitos. Então o máximo que pode dar agora é 4. Bom, então o demolidor acha que vai dar 4. Ele acha que pode jogar 3 palitos, mas não pode. Então ele só tem 2. Ele já dá a mensagem que é inválido, tá? Então a quantidade total que ele tem é 2. Então ele só pode jogar 2, certo? Então o próprio programa já lembra que pode jogar só 2. Então ele acha que vai dar 4 e vai jogar 2. O matador, como agora o matador acha que vai dar só 2, ele acha que só ele vai jogar, acha que o demolidor ia jogar nada. Mas como não foi, aí quem ganhou foi o demolidor. Foram 4. Foram 4 palitinhos, certo? Então agora o demolidor tem 1 e o matador tem 2. Certo? Então o demolidor está na frente. Então agora o demolidor acha que vai dar 1, que só ele vai jogar 1, certo? Então ele vai jogar o seu palitinho, só 1, e o matador agora ele também acha que achar que vai dar 4, ele vai jogar 4 não, 3, vamos lá. O dele mais os 2. E aí ele vai, certo? Então o demolidor ele acertou o palpite porque foi 0. Então agora foi o ganhador, porque agora ele não tem mais nenhum palito, certo? Então grava, aí no final ele grava, salvando o arquivo, finalizando a rodada, certo? E imprime o menu novamente, tá? Então agora vamos ver aqui no histórico, né? Então ele aí lá, no histórico tá tudo ok, gravou bonitinho agora, no dia 18, tudo beleza, tudo certinho, pegou a hora, tudo beleza, e já gravou no arquivo. E nisso a gente conclui aqui, vamos ver se ele gravou certinho, antes de concluir, né? Ver se tá gravado no arquivo, tudo bonitinho. Olha lá, gravou, bonitinho, mais um, antes estava só o 2, os 2 jogos, agora tem o terceiro jogo também.